a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Como fiz na sessão passada, bom, cumprimento a todos, desembargadora Lourdes, que retorna aqui do seu afastamento para o TRE, está de volta conosco, bem-vinda, desembargadora. Como fiz na sessão passada, os processos da desembargadora Berenice, examinamos os que não podem ser julgados e os que podem ser julgados hoje. O número 7 da desembargadora Berenice é o agravo do instrumento 080 25 65 32. Neste processo não cabe sustentação oral, fica julgado virtualmente. O número 8, agravo de instrumento 080 88 66 92, Rubem Gustavo dos Vanderlei Maris, devia ser de Vanderlei, isso é mais. Estou lendo como está escrito aí. Moisés Quinino Neto. Tem algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. Número 9. Agravo de instrumento 081 25 45 03. Oi. O 9. É o 8 que eu chamei, doutor? Por favor, doutor. Isso, presidente. Número 8, Vossa Excelência fala pela parte agravante ou pela parte agravada? Parte agravada. Tá, então vai ficar adiado para a próxima sessão, porque a desembargadora Berenice permanece de férias. Com sustentação oral, depende da presença dela. Próxima sessão, dia... Então, obrigado e uma boa sessão. Obrigado, bom dia. O número 9, agravo de instrumento 081 25 45 03, Unimed, Ravi Nelson Ferreira Santos. Algum advogado para sustentar neste processo? Tem alguém tentando falar, porque o som não está chegando a nós. Excelência? Pode falar, agora eu comecei a ouvir. Sim, eu sou advogada nesses autos do agravo. Nesse caso do agravo... Agravo. Tá, então o processo será adiado porque a desembargadora Berenice está de férias. Será julgado no dia 26. Adiado este processo. Ok, Bom obrigada. dia. Desembargador, todos os processos que a doutora Berenice irá votar estarão suspensos? Os que o advogado for fazer sustentação oral, estiver presente para fazer sustentação oral. Por isso eu estou chamando antecipadamente, iniciando por eles para verificar. Eu estava inscrito no número 2. Não, o número 2 não é de Berenice, não é de relatoria de Berenice. Número 10. O processo. Número 10, apelação 082. Presente, Excelência. 082, 63. Vossa Excelência vai falar por qual das partes? Apelante. Unimed Natal. Unimed Natal. A desembargadora Berenice está de férias. Processo adiado para a próxima sessão, dia 26. Ok. Número 11, já está para ampliação de quórum, também não poderá ser julgado hoje, irá para a sessão do dia 26. Obrigado, senhor presidente. Número 12, Arthur Ricardo Roque Celestino é o advogado que pretende apelante. E Vossa Excelência fala... Aqui é você... Pelo apelante, que é o município de Natal. É isso? É o apelado.
Opa, tá. Eu estou vendo aqui o voto da relatora pelo provimento. Podemos considerar julgado? Podemos? Tá. Então, julgado porque o voto dela atende ao seu apelo. Pronto. Deixa eu só confirmar. Esse é isso mesmo? Número 12. Provido. Já tem. Deixa eu dizer a proclamação. Para condenar a Fazenda Pública a pagar honorários advocatícios de sucumbentes nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Ok? Então fica julgado. Menos um. Processo agora na sequência numérica. O agravo de instrumento número 1 não cabe sustentação oral. O número 2 e o número 3 não temos quórum, porque tem impedimento da desembargadora Sandra. Não temos quórum no 2 e no 3. Número 4, os dois ficam adiados para dia 26. Número 4, apelação 082, 92, 24, 52. Maia Serviços Veterinários Limitada, Vanessa Almeida Rato. Está algum advogado para sustentar neste processo? Não, processo julgado. Número 5, não temos quórum. Impedimento da desembargadora Sandra, processo adiado para o dia 26. O número 6, agravo de instrumento 080-9301, não cabe sustentação oral. Vamos agora para número 13, apelação 0.094-51. Esperança Transportadora, Transmissora de Energia S.A., Espólio de Afonso de Ligório Bezerra Sobrinho e outros. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, excelência. Bom dia. Pela parte apelante. Tem até 15 minutos, doutor. Pode iniciar. Excelência. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores desembargadores. Acompanha a presente Câmara Civil da Câmara. Novos colegas aqui, advogados, presentes, servidores, membros do chefe público. Bom dia. Excelência, de forma bem sucinta, a apelação ela é um pouco simples, porém é um pouco delicada para a gente em relação à criação de precedentes. Na verdade, o que nós focamos aqui em dois aspectos que merecem reforma, a sentença, em relação à necessidade e obrigatoriedade de aplicação de um coeficiente de servidão administrativa, por se tratar de uma ação em que a transmissora, a autora, né, a hora apelante, ela institui uma servidão administrativa no imóvel do proprietário, não lhe retirando a propriedade. Os atos trata de constituição e não de desapropriação. Tá? Nesses casos, são casos comuns, assim, em bastante abundância, inclusive no Estado. Nós temos que o coeficiente de servidão ele deve ser aplicado por oportunidade da perícia em razão do imóvel não estar sob o regime de desapropriação. A restrição que sofre a propriedade é meramente para a passagem da linha de transmissão via aérea e não impede o proprietário de praticar suas atividades rurais no imóvel com base com as restrições decorrentes da instalação da linha de transmissão. Para o caso, foi indagado em sede de impugnação, o perito não sei se ele não atentou, se ele não
não observou a necessidade de aplicação do coeficiente, o fato é que a necessidade de aplicação da norma técnica que prevê o cálculo do coeficiente de servidão, porquanto o perito ele trouxe apenas o valor da terra nua. Ele fez a aplicação proporcional ao que seria a área do imóvel atingido, apurou as amostras que entendeu suficientes para achar o valor do hectare, né, o valor do preço do hectare praticado na região, calculou para aquela área e traduzindo assim o valor que seria da indenização. Para tanto, esqueceu de aplicar um coeficiente de servidão, que seria aquele coeficiente de depreciação, justamente pela apelante ela não está retirando impondo meras restrições ao proprietário. Nessa esteira, Excelência, entende a apelante a necessidade de reforma da sentença nesse aspecto, para aplicação do coeficiente de servidão devido. Liga aí para mim aqui pelo WhatsApp. Que tem que ser meramente rural. A aplicação dessa técnica está prevista. Vamos ver. Então, Fernando, nós estamos com um problema de som. Se Vossa Excelência me ouvir, tente ligar seu som novamente, que o seu som não está chegando a nós. Pois não, Excelência, agora? Agora chegou, sim. Agora estamos a ouvir. Tá, perfeito. Excelência, continuando no juros compensatórios, no presente caso, a incidência do juros compensatório, em que pese o Ministério Público tem apresentado, inclusive, um parecer, uma manifestação, no sentido de que seria devido especificamente sobre esse tema. Ele trouxe à luz da ADI 2332 a constitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 15A do Decreto-Lei 3.365 de 41. Os compensatórios destinam-se apenas a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. E o segundo, que não serão devidos os juros compensatórios quando o imóvel possui grau de utilização de terra e deficiência de exploração iguais a zero. A teor disso, o próprio STJ, no tema repetitivo 282, firmou a tese de que existe a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para a incidência dos juros compensatórios. Então, Excelência, no tocante aos juros compensatórios, conforme o próprio laudo, não existe exploração objeto do imóvel atingido. E o proprietário também não trouxe, em sede de contestação, nenhum documento, nenhum aspecto que legitime o recebimento do juros compensatório. Perceba que o juros compensatório, no caso, ele não se confunde com o valor da indenização pela servidão administrativa. Com a sentença, o proprietário receberá o valor da indenização com base no que foi fixado em perícia. Para tanto, o juros compensatório é uma condição que exige que o proprietário comprove para fazer jus ao seu recebimento. No meu caso, seria a produtividade, na verdade, a efetiva perda de renda por parte do proprietário no imóvel. Então, nessa circunstância, Excelência, a apelante, a autora apelante, requer a exclusão da aplicação do patamar de até 30%, conforme aplicado pela apelante em sede de laudo inicial, e ao afastamento dos juros compensatórios, visto que não comprovado pelo proprietário não tem judicial. E com isso eu encerro, Excelência. Obrigado.
Ok, doutora. O voto da relatora pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime. Número 14. Apelação 080 31 76 50. Reserva administradora de consórcio limitada, EPP e outros, Fabiana Barbosa da Silva. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Fala por qual das partes, doutora? Pela... O som está cortando, pode repetir, por favor? Perdão, o som está baixo. Nós temos duas apelações, tanto de uma parte quanto da outra. Vossa Excelência fala por qual das partes? Pela TD. TD Promoção de Vendas Limitada. De promoções, tá. Ponto localizado. Tem até 15 minutos, doutor. Tem decisão para as partes. Porque a pauta impressa está diferente da pauta virtual. A doutora pode iniciar a sua fala. Obrigada, Excelência. Um bom dia a todos. Cumprimento a todos na pessoa do desembargador Ibanez. Na apresentação de rescisão do pedido de indenização da apelante, Excelência, que, como já restou comprovada, é inconteste a validade do negócio jurídico interno. E essa validade pode ser comprovada por simples análise do conjunto probatório apostado pela apelante, qual atesta a ciência da apelada acerca da natureza do negócio jurídico, suas formas de contemplação, política de cancelamento e todas as outras características concernentes ao contrato em debate. Provas essas compostas tanto pela documentação assinada de próprio punho pela parte apelada, quanto pela ligação de checagem realizada com a mesma, para seguimento e autorização da adesão ao grupo de consórcio. O fato é que não cabe mais discutir a ciência da apelada quanto ao partuado. Consequentemente, não há falar acerca de dúvida da validade do negócio jurídico e a total ausência de falha na prestação do serviço. A rescisão contratual e não sua anulação, uma vez que não há fundamento nem tampouco conjunto probatório trazido aos autos que corrobore com a tese da falha no negócio jurídico, motivo pelo qual também se faz mistério a manutenção da improcedência dos danos morais. Porém, ainda que entendida a validade do negócio jurídico e determinada sua rescisão, a sentença aqui combatida contrariou determinação prevista no contrato, prevista também na Lei Federal 11.795 de 2008, que é a Lei de Consórcios, além do tema repetitivo 312 do STJ, que estabelecem a política de cancelamento e restituição dos grupos de consórcio do país. Política essa que prevê que em casos assim, seja de cancelamento ou desistência, ocorrendo após a realização da primeira assembleia, como é o caso aqui debatido, os valores pagos a título de investimento mediante inativas ou em até 30 dias após o encerramento do grupo. Em razão do cunho social do contrato de consórcio, expressamente consignado na referida lei, é claro que, abre aspas, o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado, fecha aspas. Assim, seria incoerente com os mandamentos legais privilegiar um consorciado em detrimento dos demais, devolvendo-lhe os valores investidos de forma diversa do previsto em lei. É certo que, das cotas canceladas, no momento da devolução dos valores para tais consorciados, tais valores serão corrigidos monetariamente
e haverá da taxa prevista no contrato em lei, a fim de não prejudicar nem o grupo, nem qualquer consorciado individualmente. Reitera-se aqui a impossibilidade de ignorar o procedimento de devolução de valores investidos previsto na legislação, não somente porque seria contrário a essa, mas também porque estaria causando prejuízo a todo algo já exposto. A mesma lei federal da STJ, há previsão da retenção da taxa administrativa a título de remuneração, formação, organização e administração do grupo de consórcio, taxa qual compete à administradora do grupo, além do recebimento de outros valores expressamente previstos no contrato de participação do grupo de consórcio. Assim, pugna pela manutenção da sentença no que toca ao indeferimento dos danos morais pretendidos, por não existir nexo causal que sustente, bem como requer que todos os valores investidos pela apelada sejam devolvidos na forma da Lei 11.795 de 2008, tema repetitivo 312 e súmula 538, ambos do STJ, que determinam que a apelada só terá direito à devolução dos valores pagos quando da contemplação de sua cota inativa, ao final do turno, descontados os valores previstos na lei e no contrato firmado. É o que tem a sustentar. Então, Tivemos um problema com o som, doutora, que nós não a ouvimos. faço a repetição completa, Excelência? Não, só a parte, foi só o último instante. Agora, nas últimas falas suas, que o som foi interrompido. Poderia, por gentileza, me localizar? Eu não memorizei as últimas palavras que ouvimos aqui, mas Vossa Excelência estava falando da questão dos juros, que havia ausência de causalidade sobre a incidência dos juros. Na verdade, perdão, já me localizei. Na verdade, a ausência é do nexo causal justamente com os danos morais, certo? Que essa parte requer a manutenção da sentença. Não existe nexo causal que sustente os danos morais, por isso se pede a manutenção desse dispositivo. E, juntamente a isso, requer que os valores investidos pela apelada sejam devolvidos conforme preza a Lei 11.795 de 2008, juntamente com o tema repetitivo 312 e súmula 538 do STJ, que versam que a forma correta de devolução dos valores será mediante sorteio de cota inativa ou em até 30 dias do encerramento do grupo, descontadas a taxa administrativa cabível e os valores previstos no contrato firmado, como já restou comprovado mais uma vez, sempre foi diante. Portanto, é o que tem a sustentar. Agradeço. O voto da relatora é pelo provimento do recurso de Fabiana Barbosa da Silva e desprovimento dos demais. Decisão unânime. O número 15, apelação 081 93 26 20. Singenta Proteção de Cultivos Limitada, renovar em Mossoró Comercial Agrícola Limitada. Bom dia, Excelência. Bom dia. Gustavo Araújo, falo pela Renovar e Apelada. Apelada, tem até 15 minutos. Excelentíssima senhora desembargadora relatora, doutora Sandra Elália, aqui em cumprimento, também os demais integrantes desta segunda Câmara Civil. Trata-se de uma execução na qual não existe título. O que temos aqui é uma ação de execução fundamentada em nota fiscal, comprovante de entrega de material
e título protestado. Não há duplicata. O artigo 784 do Código de Processo Civil, que regulamenta a matéria, estabelece nos seus 12 incisos aqueles que são considerados títulos extrajudiciais. Dentre eles não está a nota fiscal. Pois bem, uma vez interposta a ação de execução, ela foi objeto de uma exceção de pré-executividade, na qual se alegou a ausência do título. Essa exceção de pré-executividade, ela foi impugnada e coube à parte exequente simplesmente reiterar os fundamentos, quais sejam de que a nota fiscal era suficiente para formar o título executivo. Não juntou as duplicatas. Sobreveio a sentença e a sentença extinguiu o feito por ausência de título. Esta sentença foi objeto de embargos de declaração, meramente reiterativos. Depois dos embargos, foram apresentados os títulos. E a decisão da juíza foi no sentido de que esses títulos estavam, quais títulos? As duplicatas mercantis estavam de posto executado desde o início da ação, mas não foram instruídos no processo. É bem verdade que existe decisão no sentido de que boletos bancários são suficientes, sim, acompanhados de comprovantes de entrega de material, são suficientes para comprovar a natureza executiva. Mas o que nós estamos vendo aqui é uma ação de execução na qual não existe título executivo extrajudicial. Razão pela qual se requer a manutenção da sentença que extinguiu o feito por ausência de título suficiente para aparelhar a execução. O voto da relatora pelo provimento do apelo, decisão unânime. Número 16. Apelação 082, 3257 84. Amperland S.A. e Associação dos Adquirentes do Empreendimento Imobiliário Cosmopolitan. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Apelação 082, 4356 94. Morumbi Construtora Incorporadora Limitada e Felipe Gomes de Barros. Vossa Excelência vai falar por algum deles? Por Morumbi. Tem até 15 minutos. Bom dia, Excelência. Desembargador Ibanez, por intermédio de quem cumprimento os demais membros desta Câmara e os colegas aqui presentes. Na origem, Excelência, se trata de uma ação de despejo concomitante cobrança de aluguéis, que ela foi julgada parcialmente procedente porque a juíza entendeu que não haveria a responsabilidade solidária da fiadora. Em razão do instrumento contratual, tem uma previsão de que a prorrogação do contrato ela demandaria um termo aditivo, o qual não teria sido celebrado nos autos, o que demandaria a não responsabilização da fiadora. Entretanto, Excelências, eu chamo a atenção para o fato de que houve a prorrogação do contrato por prazo indeterminado em razão do silêncio das partes, assim como prevê o artigo 46, parágrafo 1º da Lei do Inquilinato, que o mesmo dispositivo prevê que também nessa hipótese serão mantidas as demais cláusulas e condições contratuais. Nesse sentido, temos que a cláusula 13ª do próprio instrumento contratual prevê que a responsabilidade da fiadora ela será estendida até a entrega das chaves, o que reproduz, inclusive, o teor do artigo 39 da Lei do Inquilinato. Desse modo, temos que prevalece a responsabilidade da fiadora pelos encargos da locação. Inclusive, cito precedentes no nosso recurso de apelação relacionados a todas as turmas deste tribunal, na qual é reconhecida a responsabilidade da fiadora até a entrega das chaves do imóvel, citando inclusive precedentes desta Câmara. Por estes motivos, eu rogo pela procedência do recurso para a condenação solidária da fiadora. O voto da relatora pelo desprovimento do apelo, decisão unânime. Obrigado, Excelência. Os processos em condições de julgamento hoje foram concluídos. Concluída essa sessão jurisdicional, passamos à sessão administrativa.
Registro aqui uma moção de congratulações pela passagem natalícia da senhora Renata Morgana Miranda Braz Mota, esposa do desembargador Dilermando Mota, que ocorrerá no próximo dia 23. Todos de acordo? Tem um comunicado que de uma decisão que eu tive que tomar enquanto membro desta Câmara, que é resolver a questão da presidência da Câmara para as sessões posteriores, para o momento posterior, porque nós três, aliás, nós quatro, com minha saída, os três que ficam não podem presidir. A gente precisa solucionar. A solução que eu encontrei até agora foi, como eu vou ficar pelo menos 2 anos afastado, eu fazer a permuta para alguém vir presidir. Fazer. Então, o desembargador que aceitou foi Rebouças. A gente está em procedimento de combinar a data por questão de pauta para concluir isto ainda este ano, porque nós vamos precisar pautar processo e essa movimentação implica em mudar sistema também. Quem é relator aqui vai ser relator lá, então a gente tem que fazer isso um pouco antes para a pauta de janeiro sair correta, senão a pauta de janeiro nem de meu gabinete, nem do dele, poderá ser julgada na primeira sessão. Então, o procedimento aí vai ser só saber qual data. Nós temos processos já pautados aqui para até o dia 2 de dezembro, 2 e 3 de dezembro. Aí a gente vai ver se já para a outra pauta ou para qual pauta nós teremos essa mudança concretizada. Isso significa que a última sessão, provavelmente, ou as últimas sessões, já serão presididas pelo desembargador Rebouças. Aqui. Aí depois, lá adiante, a gente vai discutir, porque ele já perguntou isso a mim. E aí, como é que acontece depois? Depois dos 2 anos. Vamos ver o que acontece durante os 2 anos. Vamos ver isso. Se afastam mesmo. A Berenice permanece. Nem os juízes convocados podem. Então, a solução só procuramos. Eu acho que sim, porque não muda muita coisa, nem estilo, coisa de um relacionamento. Eu acho que dá de boa forma para os 2 anos. Pensando aqui, pensando lá, eu vou pensar no que eu não irei para lá nos 2 anos. Então, eu não vou atrapalhar ninguém. Tá? Então, a notícia minha era essa. Desembargadora Lourdes, alguma proposição? Eu pedi até a Carol para fazer um roteiro e ela ouviu toda a sessão e degravou tudo, todas as palavras mais céleres, tudo que Vossa Excelência dizia, ela colocou para que eu fosse imitando e imprimisse um ritmo mais rápido também. E vamos sentir falta, né, desembargadora Sandra? Mas é isso, a presidência vai estar aí muito bem em suas mãos, né? Confiamos muito na nova administração, foi uma excelente escolha do Pleno para 2025 e 2026, não é isso? O biênio. Agora, assim, somos células e uma depende da outra. Nada que funcione quando uma célula não colaborar. Por isso, todos nós somos colaboradores de uma gestão, não é só de um presidente. Não, isso é verdade.
olhando para a desembargadora Sandra e a vendo como corregedora, ela precisará de nosso apoio, independente. E terá, né? Das coisas. Então, essa harmonia do grupo nosso na parte de administração, de gestão, é reconhecido que está aí o sucesso da administração do desembargador Amilcar e dos demais que exercem cargos de gestão. É muito importante essa a divergência interlocução, em né? entendimento de julgamento, no julgar, eu até que gosto, não é só porque eu divirjo muito, não, é porque quando a gente diverge, a gente provoca uma reflexão maior sobre a compreensão no olhar diferente nosso, de cada um. E, para mim, quando há divergência, há debate, eu agrego algum conhecimento a mais quando termino o julgamento. Se não tiver, é como se eu voltasse do mesmo jeito. Eu não aprendi nada. Ninguém me ensinou nada, ninguém mostrou nada para mim. Então, eu gosto da divergência. Mas as divergências que nós temos aqui, pelo menos acompanhado nesse período que julgamos, e com essa composição, são as melhores divergências, porque são as divergências sem aborrecimento, sem nenhuma irritação de ninguém. Ninguém se irrita com divergência aqui. Até agora não registrei isso. Eu tenho um hábito de rir por qualquer coisa, eu rio com facilidade e vejo que alguém também aqui gosta de rir. Nós tínhamos a desembargadora Zeneide que fazia questão de cobrar o riso da gente. Tá sério, por que não vai rir, não? Qual o problema? Então a gente ria com vontade. E se não tivesse muito entusiasmado, tinha que aparentar que estava com vontade de rir também. Esse é o ambiente que a gente trabalha, porque o trabalhar é uma necessidade. E a gente tem que fazer o ambiente agradável, senão eu vou vir trabalhar com pouca vontade, com pouco entusiasmo. O ambiente agradável dá um estímulo para a gente participar e parece que cansa menos, a gente se desgasta menos no ambiente agradável. A convergência que eu registrei, assim, que eu vi desde que assumi aqui na Câmara, em relação às posições de Vossa Excelência, na condução de muitos processos. Se estávamos divergindo, íamos analisando, conversando, e havia mais uma convergência, né, diante da segurança de todo o conhecimento que já tem amealhado nessa longa carreira aqui no tribunal, nos traz sempre um caminho de irmos concordando e afinando os pontos. Foi isso que eu presenciei, que tem esse dom. Antes de passar a palavra para a desembargadora Sandra, eu vou explorar uma fala dela aqui e fazer uma brincadeira. Ela falou em outra sessão aqui, se a gente lembrar, eu acho que a desembargadora Luiz não estava, foi agora no afastamento dela, de que era difícil discordar de mim. Quase que eu dizia, então concordo que é mais fácil. Pois é, mas eu nem sou de muito concordar. Tu não gosta do fácil. Mas Vossa Excelência tem a palavra, a desembargadora Lourdes já encerrou. Só cumprimentar Vossa Excelência, desejar mais uma vez muito sucesso, muito feliz de participar da gestão que vai se iniciar no próximo ano, e tenho certeza de que vou receber toda a colaboração para fazer também um bom trabalho na corregedoria. Agradecer por tudo e desejar sucesso também na Câmara. Terceira Câmara. Eu vou talvez só participar da primeira sessão para assumir. Isso. Mais ou menos isso. Vou ver como ficou a decisão, como o presidente encaminhará essa decisão de permuta. Perfeito. E a solução foi excelente. E o desembargador Rebouças tem mais experiência, mais habilidade e para tudo. Para julgar, para se relacionar, para não divergir, até para nem divergir do grupo. Não, isso é Rebouças é outra figura. Então, os dois são excelentes. Quando o presidente autorizar.
E eu vim aqui só para testemunhar a dissolução dessa equipe maravilhosa. Uma dispersão. Ver como tem olhares. A sessão passou a ser um pouco descontraída, embora a gente tenha os compromissos ali. Pode demorar muito, mas a sessão passou descontraída. De modo que, para algumas pessoas que têm uma visão diferente do ambiente formal nosso, compreenderam que há uma harmonia tão grande aqui que eu saí para presidente e levei toda a equipe, cada um para uma função importante. Tá? Então, esse olhar que como que aparentando uma liderança política, levou todo o grupo. Pode um negócio desse? Sabe como é que não é bem assim que as coisas funcionam aqui. Já foram cancelados já. Declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos e desejando uma ótima semana.